Olá a todos, eu sou a professora Jeane Anchal de Oliveira, sou docente do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, responsável pela disciplina de metodologia da pesquisa. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a análise de dados quantitativos. Assim, o objetivo da nossa aula de hoje são os de apresentar a classificação das variáveis nas pesquisas quantitativas, os aspectos relacionados à pré-análise dos dados, a distribuição das frequências, as medidas de síntese, apresentar aspectos relacionados à distribuição dos dados, alguns critérios importantes para a escolha adequada do teste estatístico e falar um pouco sobre a análise univariada e bivariada. Ao longo de toda a aula a gente vai abordando cada um desses aspectos. Assim, a classificação das variáveis, ela acontece em dois níveis importantes. O primeiro nível, que é o nível de mensuração, o quanto da informação cada variável apresenta, ou seja, se essa informação ela é qualitativa ou quantitativa, o tipo de variável, se ela é qualitativa e quantitativa, e o nível de manipulação, como uma variável se relaciona com outra variável do estudo, ou seja, se ela é dependente ou independente, ou como a gente também conhece, variável de exposição e variável de resposta, desfecho. Então, a gente precisa avaliar as nossas variáveis levando em consideração esses dois níveis, tanto de mensuração quanto de manipulação. Então, quando um determinado fenômeno é estudado e determinadas características são analisadas, e essas características são as variáveis, é através dessas variáveis que se torna possível descrever um evento. Então, as características, essas variáveis, elas podem ser observadas, podem ser medidas em cada elemento pesquisado, seja por meio de um censo com a população inteira, seja por meio de uma amostragem de uma parte da população, seja durante um levantamento, um inquérito, seja durante uma realização de um experimento. Então, cada uma dessas pesquisas elas vão gerar informações que vão ser mensuradas a partir de variáveis que são selecionadas para entender esse fenômeno. A respeito do nível de mensuração, as variáveis qualitativas ou variáveis categóricas são aquelas cujas realizações, cujas informações são atributos que são categorizados de um elemento em específico que está sendo pesquisado, como, por exemplo, o sexo, o grau de instrução, a naturalidade, a classe social. Então, as variáveis qualitativas vão ser sempre atributos ou qualidade ou características que vão identificar aquela variável. Se elas forem nominais, categóricas, elas vão ter apenas nomes, substantivos que vão dar possibilidade de se colocar em diferentes categorias. Por exemplo, sexo masculino e feminino. Aqui a gente tem uma variável nominal dicotômica, que só tem duas respostas possíveis, masculino ou feminino. Também trata-se de variável nominal, qualitativa nominal do tipo categórico, aquelas variáveis que têm resposta sim e não. E aí a gente chama de variáveis dicotômicas, porque ela só tem duas possibilidades, o sim ou não. Como não é um número, então a gente classifica ela como variável qualitativa do tipo nominal. Agora, quando essa variável ela é um nome, é um atributo e ela traz categoria, só que nessa categoria a gente pode colocar uma ordem de importância, de crescimento, por exemplo, a gente já vai dizer que é uma variável qualitativa, porém ordinal, porque ela vai ordenar as categorias. Por exemplo, classe social, classe A, B e C. Tem uma ordem, de poder aquisitivo aí nessa ordem dessas classes. Por exemplo, se você utilizar uma pesquisa onde você tem uma escala Likert com 5 pontos, por exemplo, bom, ruim,
nem bom nem ruim, ruim, muito ruim. Então, aqui vê que tem uma ordem do melhor para o pior. Então, ela também é uma variável qualitativa ordinal, porque ela tem essa ordenação. E é muito utilizado nas pesquisas esse tipo de escala, né, de Likert com pontos, né, diferente, e isso daí também é uma variável qualitativa ordinal. O segundo tipo de variável de mensuração são as variáveis quantitativas, ou seja, são as variáveis que são expressas em números mesmo, a partir de contagens ou de mensuração. Então, aqui nós temos duas categorias também. As variáveis quantitativas discretas, que assumem valores inteiros, ou seja, é um valor inteiro, não tem como eu colocar valores picados aqui numa variável discreta. E aí, por exemplo, a gente tem o número de filhos, né? Então, o número de filhos, você tem um, você tem dois, ou você tem três. Você não tem 1,5 filho, 2,5 filho. Então, por isso, é uma variável quantitativa com valores inteiros. E aí, nós damos o nome de variável quantitativa discreta. Agora, quando estamos trabalhando com variáveis quantitativas contínuas, aqui a gente vai assumir diferentes valores infinitos, que vão poder ter valores quebrados nas variáveis quantitativas contínuas. Por exemplo, a temperatura e o salário, né? Pode ter uma temperatura de 38,5 graus Celsius, né? Posso ter um salário de 569,5 centavos. Então, aqui eu vou assumir que eu posso ter valores quebrados, né? Daí a gente tem variáveis quantitativas contínuas. Então, esse é um dos primeiros passos que a gente precisa entender para poder realizar a análise dos dados quantitativos, porque a depender do tipo de nível de mensuração, do tipo de dados que a gente está trabalhando, a gente vai ter possibilidades de análises diferentes para cada um desses tipos de variáveis, ok? E o segundo nível de mensuração, o nível que a gente tem que considerar é o nível de manipulação. Ou seja, nós temos que observar se a nossa variável ela é independente ou ela é dependente. Independente quando seus valores são manipulados para causar um efeito em outras. E dependentes são apenas medidas ou registradas. Supõe-se que podem ser influenciadas pelas independentes. Então, é aquilo que a gente já conversou quando a gente falou sobre os tipos de pesquisa qualitativa, né? As variáveis de exposição, que são também conhecidas como variáveis independentes, e as variáveis desfecho, que são as variáveis dependentes, ou seja, isso daqui pode causar isso daqui, né? Então, variáveis como idade, uso de álcool, sedentarismo podem causar, por exemplo, doenças cardiovasculares. Então, aqui eu tenho uma variável dependente, aqui eu tenho uma variável independente, ou uma variável de exposição e variável de desfecho. Então, eu preciso saber classificar dentro do meu conjunto de variáveis do meu estudo o que eu estou considerando como dependentes ou desfecho e o que eu estou considerando como independentes ou variáveis de exposição. Porque eu tenho que considerar as variáveis dependentes, né, para eu poder saber qual tipo de teste estatístico que eu vou utilizar, para qual tipo de análise estatística eu vou utilizar para apresentar os resultados da minha pesquisa. Aqui eu trago para vocês um exemplo hipotético. Uma pesquisa deseja conhecer o perfil de enfermagem com o intuito de responder as seguintes perguntas: identificar a predominância de gênero, ou seja, do sexo, nessa amostra. Qual o nível de classificação profissional segundo anos de estudo? Verificar a rotatividade de profissionais, segundo idade, tempo de serviço e experiências. Então, aqui eu tenho uma base de dados que contém todas essas 9 variáveis que estão sendo estudadas. Então, eu tenho aqui a variável sexo e naturalidade, que é de onde a pessoa vem, né? Se ela é brasileira ou estrangeira, e o sexo masculino e feminino. Vemos que nesse exemplo, tanto o sexo quanto a nacionalidade são variáveis qualitativas, pois suas realizações são atributos, ou seja,
A mensuração, a resposta que eu tenho de classificação dentro de cada uma dessas variáveis é um atributo, seja masculino ou feminino, seja brasileiro ou estrangeiro. São, então, variáveis qualitativas nominais, porque me dão atributos. E dentro desses aqui não é possível fazer um ordenamento. Então, por isso que ela é qualitativa nominal, porque eu não tenho como ordenar masculino, feminino, brasileiro e estrangeiro. Não tem um grau de um é melhor que o outro, um é maior que o outro. Então, a gente denomina de variável qualitativa nominal. Já a idade em anos e o ano de estudo, quanto tempo de estudo cada um desses sujeitos tem, são variáveis quantitativas, pois as suas respostas, são números e são discretas porque somente podem assumir valores inteiros. Então, eu tenho aqui idade, 28 anos, 49 anos. Então, quando eu estou falando em idade em anos, eu estou falando em números inteiros. Quando eu estou falando em tempo de estudo em anos, eu também estou falando de números inteiros. Então, por esse motivo, idade e anos e tempo de trabalho, tempo de experiência também são todas variáveis quantitativas discretas, pois são números inteiros. Agora, quando eu falo em salário, esse pode assumir números quebrados, então podem assumir números que não sejam inteiros. Então, eu posso considerar que salário é uma variável quantitativa contínua, porque ela pode assumir números que sejam quebrados, que sejam infinitos. Por esse motivo, o salário pode ser considerado uma variável quantitativa contínua, pois pode assumir infinitos valores. Então, são variáveis quantitativas, pois suas respostas são em números, e são contínuas porque podem assumir muitos valores. Então, por isso, a gente considera o salário como uma variável quantitativa contínua. E a função, como a gente tem mais de 3 categorias, nós temos gerente de enfermagem, enfermeiro e técnico de enfermagem, é uma variável qualitativa, porque são atributos, só que são uma variável que pode ser ordenada de acordo com o grau de responsabilidade de cada uma dessas categorias. Então, aqui na função eu posso considerar como uma variável qualitativa ordinal, porque o gerente de enfermagem na escala hierárquica vem acima do enfermeiro e o enfermeiro vem acima do técnico de enfermagem. Então, eu posso considerar essa categoria, essa variável, como uma variável qualitativa ordinal, porque eu posso fazer uma ordenação entre essas respostas que estão dadas aqui para essa categoria. Então, aqui a gente vê um quadro, uma base de dados, onde nós temos 9 variáveis e a gente precisa saber enxergar, saber classificar que tipo de dados cada uma dessas variáveis pode gerar, Se são variáveis qualitativas, se são variáveis quantitativas, se são qualitativas categóricas nominais, se são qualitativas ordinais, se são quantitativas discretas ou se são quantitativas contínuas, porque a gente precisa entender a classificação dos tipos de dados, porque a partir desses tipos de dados é que a gente vai escolher a melhor forma de fazer a análise desses dados. E se eu quero observar em relação ao nível de manipulação das variáveis, se dependentes ou independentes, ou variáveis desfecho e variáveis explicativas, eu tenho que verificar de acordo com a minha pergunta de pesquisa. Por exemplo, se eu quero aqui observar as funções exercidas de acordo com o sexo do funcionário, então o que eu estou querendo ver, As funções exercidas, se elas se modificam de acordo com o sexo do funcionário. Então, a minha resposta, minha variável resposta, são as funções exercidas. E a minha variável de interesse, a minha variável independente, que pode influenciar nessas funções exercidas, seria o sexo do funcionário. Então, nesse caso, eu classificaria o sexo do funcionário como variável independente,
ou variável explicativa, e a variável desfecho ou dependente como as variáveis, como as funções exercidas. Ou seja, eu quero ver se o sexo interfere na função exercida. Se homens exercem mais funções de gerência do que mulheres, se mulheres exercem mais funções de assistência do que os homens e vice-versa. Então, a depender da minha pergunta de pesquisa, eu posso classificá-las de acordo com seu nível de manipulação. Se variáveis dependentes ou variáveis independentes, ou então desfecho ou explicativas, ok? Num outro exemplo, se eu quero observar os salários atuais em função do sexo do funcionário. Então, nesse caso, a minha variável resposta, que eu estou querendo observar se há diferença ou não nela de acordo com uma variável explicativa, uma variável que interfere na outra, eu vou querer observar aqui que os salários são as minhas variáveis dependentes, ou seja, elas podem variar de acordo com o sexo do funcionário. Então, os sexos dos funcionários seriam as minhas variáveis independentes ou as minhas variáveis explicativas, ok? E nesse terceiro exemplo hipotético, nós temos aqui os salários atuais em função dos anos de estudo do funcionário. Nesse caso, o que eu quero ver? Se os salários mudam de acordo com os anos de estudo. Então, a minha variável resposta seriam os salários e as minhas variáveis de explicativas, né, independentes, seriam os anos de estudo. Ou seja, se de acordo com que os anos de estudo vão mudando, os salários vão mudando. Se eu tenho mais anos de estudo, meu salário aumenta. Se eu tenho menos anos de estudo, meu salário diminui. Então, eu consigo classificar essas, de acordo com a pergunta e da relação que eu quero verificar entre as variáveis, eu posso classificar elas de acordo com o nível de manipulação, se variáveis independentes, dependentes, ou se variáveis desfecho ou explicativas, tá? Eu sempre coloco essas duas formas de falar, porque na literatura vocês vão encontrar dessas duas formas. E também porque depois a gente tem outras nomenclaturas que são parecidas com variável dependente e dependente, por isso eu trago sempre outras possibilidades que vocês podem encontrar na literatura, como você vai diferenciar esses níveis de manipulação, tá? Então, são duas questões que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente vai fazer uma análise de dados quantitativos. Qual que são os meus níveis de mensuração? Como que eu classifico essas variáveis? Se são qualitativas, nominais ou ordinais, se são quantitativas, discretas ou contínuas. Eu preciso dessas informações, vão ser importantes para eu poder depois definir os tipos de análise que eu vou fazer. Outro critério que eu preciso saber qual o nível de manipulação. Qual variável eu classifico como variável desfecho e qual variável eu classifico como variável explicativa? Ou qual variável eu classifico como variável dependente e qual variável eu classifico como variável independente, ok? Então, eu preciso entender essas questões para eu poder depois saber como que eu vou fazer as análises dos meus dados. Então, depois que eu já entendi o que é uma variável qualitativa, uma variável quantitativa, eu sei quais são os níveis de manipulação, quais variáveis, de acordo com a minha pergunta de pesquisa, eu vou classificar como variável desfecho, quais variáveis, de acordo com a minha pergunta de pesquisa, eu vou classificar como variáveis de exposição ou variáveis independentes. Então, agora eu tenho condições de fazer a coleta dos dados e depois que eu fiz a coleta dos dados, eu preciso analisar esse banco de dados e observar alguns critérios para dar maior confiabilidade ao meu banco de dados e maior consistência à minha base de dados. E para isso eu preciso sempre, depois que eu fiz a minha coleta de dados, eu coloquei lá no Excel, por exemplo, a minha base de dados semelhante a essa aqui. Isso aqui é uma base de dados, foram feita a coleta, aí alguns critérios de acordo com a pergunta de pesquisa foram coletados as variáveis para poder responder as perguntas de pesquisa. Depois que eu fiz isso, eu lancei os meus dados aqui no banco, eu preciso
observar, fazer uma pré-análise desses dados para eu conseguir garantir a confiabilidade desses dados e a consistência da base de dados, ok? Então, para isso, eu preciso observar algumas coisas. Verificar se não há dados perdidos, se existem dados perdidos, como eu vou tratar cada um desses dados perdidos. Eu preciso observar possíveis erros de registro dentro do meu banco de dados, da minha base de dados. Eu preciso observar valores discrepantes dentro dessa base de dados e possíveis inconsistências existentes dentro dessa minha base de dados, ok? Então, em relação a dados perdidos, vocês também podem encontrar isso na literatura como descritos como missing, né? Vocês também podem encontrar na literatura descrito dessa forma. Nós temos, né, possibilidades dentro de um banco de dados de caselas, né, de categorias e variáveis onde a gente não tem uma resposta ou tem uma resposta em branco ou a pessoa pesquisada não respondeu. Então, a gente pode trabalhar esses missing, né, esses dados perdidos com 5 possibilidades diferentes. Então, os dados perdidos ou os missings são valores de uma variável que não estão disponíveis no conjunto de dados ou estão em branco. Por exemplo, uma pesquisa com enfermeiros, trabalhadores de um hospital. Um dos entrevistados pode não querer responder qual que é o seu salário, né? Pode achar essa informação muito pessoal e não responder. Mas ele respondeu todas as outras variáveis, todas as outras perguntas. Então, a gente precisa fazer algumas escolhas para a gente saber como que a gente vai tratar esses dados perdidos, ok? É muito difícil numa pesquisa quantitativa a gente conseguir um banco de dados onde não tenha missing, onde não tenha dados perdidos. Porém, dentro do banco de dados, a gente precisa levar em conta que a gente pode assumir só como possíveis falta de dados, né, missings e dados em brancos, até uma margem aceitável de 5%. Se no meu banco de dados eu tenho muitas variáveis em branco, com faltando respostas, e esse número de variáveis faltando resposta passa a uma margem superior de 5%, isso daí já vai comprometer a qualidade do meu estudo. Então, a gente aceita missing no nível de até 5%. Passou desse valor, o banco de dados ele já é muito prejudicado. Então, aconselha-se a não se usá-lo, ok? Por isso que no momento da coleta de dados, a gente precisa realizá-la da melhor maneira possível, através de entrevistas, né? Ou explicando muito bem do que se trata a pesquisa para o entrevistado, para a gente perder o mínimo possível de informações em relação àquela pesquisa. Esses dados perdidos, eles podem ter várias causas. No caso de pesquisas de opinião, por exemplo, as questões ou as respostas podem não ser completamente compreendidas por quem está respondendo, ou algumas pessoas preferem não responder determinada pergunta, determinada questão, ou nenhuma das opções apresentadas para aquele sujeito, né, faz parte do que ele realmente vivencia. Então, ele prefere não responder, não opinar. Então, são vários os motivos que podem acontecer os dados perdidos, missings, dentro de um banco de dados, e a gente precisa saber como que nós vamos trabalhar quando existir um missing no nosso banco de dados. Então, existem 5 opções que a gente pode realizar para dar maior consistência ao nosso banco de dados quando tem a presença de missing. Podemos fazer a eliminação do registro completo, como, por exemplo, nesse banco de dados, esse indivíduo aqui, de 35 anos, com 15 anos de experiência, mas não me deu o salário como resposta, qual o salário, eu posso considerar esse registro inteiro perdido e excluir ele do meu banco de dados. Só que aí eu diminuo a minha amostra, eu diminuo o número de sujeitos da minha amostra, e isso vai me trazer dificuldades depois se eu tiver um número grande de missings dentro do meu banco de dados. Então, nessa opção consiste simplesmente em eliminar todos os casos, né?
todas as linhas que apresentem pelo menos um dado perdido. Então, essa é a minha primeira opção para trabalhar com o missing. A minha segunda opção é a eliminação parcial do registro. Nesse caso, na eliminação parcial, em vez de eliminar a linha inteira daquele sujeito, eu vou eliminar somente o registro da variável que está faltando. Então, eu não elimino o registro inteiro, eu elimino só aqui na variável salário, eu elimino só o registro da variável salário. Porém, nessas duas primeiras opções, a gente vai ter perda de informação. Então, às vezes, não é interessante utilizar essas duas aí, se o seu banco de dados for um banco pequeno. Então, se sua amostra for uma amostra pequena, se você no teu cálculo do tamanho da amostra, se você não acrescentou um percentual pensando nessas possíveis perdas, então a gente pode perder informações e diminuir a acurácia da tua análise. Então, a gente precisa analisar essas possibilidades com bastante critério. A terceira possibilidade para tratar os missing são o preenchimento com base na média da variável. Então, nessa opção, calcula-se aqui a média de todos os salários, né? E aí, nesses dados perdidos, a gente acrescenta a média aqui. Então, eu não ficaria sem o valor, eu ficaria com o valor da média em todos esses dados onde estão faltando. A outra opção seria o preenchimento por interpolação. Nesse preenchimento por interpolação, vai se projetar uma curva dos dados para inferir os dados perdidos, o que vai exigir um relacionamento com as outras variáveis. Então, em ambas as possibilidades, seja o preenchimento pela média da variável, ou seja, pela interpolação dos dados, essas são as mais indicadas quando a gente tem perdas em variáveis quantitativas, pois para variáveis qualitativas, calcular médias e realizar interpolações não vai fazer sentido, porque são categorias, né? Não são números. Essas duas opções de preenchimento por meio da média ou por meio da interpolação, elas são mais indicadas quando a nossa variável são variáveis quantitativas. Aí a gente pode tirar uma média de salário e substituir uma média de idade e substituir aqui, sem ter muita perda de dados, ou então pela interpolação. Mas se são variáveis qualitativas, aí não tem sentido. A gente não teria como saber se realmente é o sexo masculino ou feminino, se é brasileiro ou estrangeiro. Então, não caberia essa opção de tratamento dos misses. A gente teria que optar ou pela eliminação completa do registro ou então pela eliminação parcial do registro. E a última opção, que é a criação de categoria não respondeu. Ou seja, aqui nós vamos assumir que a gente tem miss em cada uma das categorias, em cada uma das variáveis. Então, a gente cria uma linha aqui dos missings, né? E quantifica aí o total de pessoas que não responderam cada uma das variáveis. Também é muito utilizado, só que aí a gente assume aí os perdos e as missings que tem aí no nosso banco de dados. O segundo passo a ser observado durante a pré-análise dos dados trata-se dos erros de registro, que podem ser decorrentes de erros de digitação, e para isso a gente precisa fazer uma inspeção criteriosa na base de dados da nossa pesquisa. Esses erros de registro são valores que foram armazenados incorretamente no banco de dados. Geralmente são erros grosseiros, fáceis de a gente poder identificar e corrigir dentro do banco de dados. Nas variáveis qualitativas, os erros de registro costumam ser resultado da falta de uniformidade, principalmente na hora de digitar. Às vezes, um digitador digita masculino com M maiúsculo e o resto minúsculo. Às vezes, um outro digitador digita no banco de dados masculino tudo em caixa alta. Então, isso vai trazer diferenças no nosso banco de dados. Então, por isso, a gente sempre orienta que seja feito um codebook das variáveis e cada uma dessas variáveis categóricas sejam identificadas por números, porque aí a gente vai diminuir a quantidade de erros de registro. Então, a gente pode, por exemplo, colocar masculino como número 1 e feminino como número 2.
E aí, em vez de eu digitar masculino e feminino, eu vou digitar o número 1 e o número 2. Então, fazer essa codificação, ter um codebook das suas variáveis é interessante. E aí, no banco de dados, nós vamos trabalhar só com números. Mas aí, a gente não pode esquecer que esses números, masculino e feminino, 1 e 2, eles não são números quantitativos, são variáveis quantitativas. Continuam sendo variáveis qualitativas nominais, ok? Então, a gente não pode esquecer isso. Mesmo que a gente codifique ele através de números, eles continuam sendo variáveis qualitativas nominais. Mas isso diminui o número de erros dentro do nosso banco de dados e a gente consegue ter uma maior consistência aí no preenchimento do nosso banco de dados. Em relação às variáveis quantitativas, tem que se observar principalmente erros de digitação como idade, como salário, né? Às vezes pode ter erros de digitação que pode comprometer, principalmente se você for fazer uma média, um desvio padrão, né? As medidas simples a gente pode ter valores muito discrepantes e interferir na nossa análise. Então, por isso que a gente tem que fazer depois uma inspeção geral, observando cada um desses registros, para a gente poder ter certeza que nosso banco de dados está ok. Então, uma coisa que a gente sempre orienta é que haja dupla digitação, ou seja, duas pessoas diferentes vão fazer a digitação dos mesmos dados. E depois, a partir de um programa estatístico, pode ser no Excel, pode ser no EPINFO, no SPSS, faz-se essa checagem do banco de dados para ver se as duas digitações estão batendo. Se tiver alguma discrepância entre alguma dos bancos de dados, o programa vai acusar e você tem que voltar no instrumento da coleta de dados e observar qual que é o valor correto e fazer a alteração no banco de dados. Então, esse é um passo da pré-análise importante que vai dar confiabilidade e consistência ao seu banco de dados. O terceiro passo durante a pré-análise do seu banco de dados é observar os valores discrepantes, ou seja, olhar no banco de dados aqueles valores que estão muito acima dos valores comuns do conjunto de dados ou valores muito abaixo dos valores presentes no conjunto de dados. Esses valores discrepantes, eles devem ter uma atenção especial, pois pode indicar situações inesperadas. Às vezes, um sujeito apresentou um valor muito discrepante em relação ao salário quando comparado à média de salário entre os sujeitos com as mesmas funções. Então, pode ser um erro de digitação, como pode ser, sim, um valor discrepante que vai interferir ali no momento da tua análise, ok? Então, tem que ter cuidado com esses valores discrepantes, sempre tendo aí em mente a confirmação se esse valor está correto ou não. O quarto passo da pré-análise é a verificação das inconsistências, né? No nosso banco de dados, às vezes, identificar essas inconsistências é um pouco difícil. Porém, a gente precisa, né, fazer essa checagem para ver se não tem valores, né, que não estão de acordo aí com os valores das diferentes variáveis. Por isso, quanto mais a gente consegue coletar o maior número de variáveis, a gente consegue garantir mais essa questão da consistência dos dados. Como, por exemplo, aqui, nós temos uma coleta hipotética com o indivíduo X sobre algumas variáveis para poder ter noção de como que é a renda desse sujeito. E aqui, então, foi perguntado para ele a renda, o sujeito disse que ele ganha 2 salários mínimos. Casa própria, possui casa própria. Carro próprio, possui 3 carros próprios. Viagem ao exterior, 2 vezes por ano. Número de filhos, 3 filhos, que estudam em escola particular. Então, aqui a gente consegue perceber que há uma inconsistência entre as respostas dadas pelo sujeito. Porque uma pessoa que ganha 2 salários mínimos não daria conta de sustentar uma casa própria com 3 carros na garagem, com 2 viagens ao ano e 3 filhos em escola particular. Então, a gente vê que há uma inconsistência aqui nessa base de dados, nas respostas desse sujeito. Aí tem que verificar se essa foi a resposta realmente dada pelo sujeito ou se há um erro de digitação aqui, tá? Então, no exemplo acima, a inconsistência até que pode ser facilmente identificada.
Em outros casos, porém, são necessárias até mesmo técnicas avançadas de mineração de dados para descobri-las. Então, a gente precisa atentar para essas inconsistências no dado, tá? Quando a gente vai trabalhar o banco de dados. E também, durante a pré-análise, além da observação daqueles 4 passos para ver se nosso banco de dados está ok para proceder à análise, nós podemos também fazer a recodificação, ou seja, fazer transformações de algumas variáveis. Por exemplo, podemos transformar variáveis qualitativas categóricas. Numa pesquisa de mobilidade urbana, os diferentes bairros de uma mesma região geográfica podem ser agrupados. Então, nessa a gente está dentro de uma cidade, tem vários bairros, bairro A, B, C e D, a gente pode agrupar esses bairros em categorias, por exemplo, bairro A, B e C, regional sul, bairro D, F, G, regional leste. E aí a gente pode diminuir esse número de respostas e juntar em categorias menores. Ou a gente pode transformar variáveis quantitativas em variáveis categóricas. Ou seja, a gente pode pegar, por exemplo, a idade em anos e transformar em faixa etária. Então, eu estou transformando uma variável quantitativa em uma variável categórica. Ou então, eu posso pegar o valor de salário e transformar em faixas salariais. Então, eu transformando uma variável quantitativa em uma variável categórica, tá? Então, observações como idade, por exemplo, 18 e 25, são categorizadas como jovens, ou idades entre 26 e 60 como adultos e idades acima de 60 como idosos. Então, eu estou categorizando idades, né, em atributos, em categorias. Então, eu estou transformando uma variável quantitativa em uma variável qualitativa nominal. Então, eu posso fazer essas transformações e essas recodificações, tentando aí diminuir e melhorar as análises dos meus dados. Se eu tenho um número grande de respostas, eu posso fazer essas categorizações e transformar em variáveis qualitativas nominais, ok? Só que a gente tem que prestar muita atenção que categorizar uma variável quantitativa, ou seja, transformar ela em uma variável qualitativa, é algo que deve ser evitado, pois uma variável quantitativa geralmente tem mais informação que uma variável qualitativa. Então, a gente sempre aconselha a coletar o dado bruto, ou seja, o dado preferencialmente em variáveis quantitativas, e depois, dependendo da necessidade, você pode transformá-las em variáveis categóricas. Mas a gente sempre prefere trabalhar com variáveis quantitativas, porque elas vão dar muito mais informações do que as variáveis categóricas ou as variáveis qualitativas, ok? Mas é durante a pré-análise que nós vamos fazer essas decisões de como nós vamos fazer essas recodificações. Podemos também, durante a pré-análise dos dados, fazer as transformações quantitativas. Por exemplo, podemos converter uma temperatura Fahrenheit para Celsius e pode ser usado a seguinte equação. O Fahrenheit para Celsius, a gente vai usar então uma fórmula, onde a gente vai ter o graus em Fahrenheit menos 32 multiplicado por 5 dividido por 9. Então, a gente chega ao dado da temperatura em Celsius. E isso a gente pode fazer direto no programa estatístico ou direto no Excel. A gente faz essas fórmulas e transforma uma nova categoria com os dados em Celsius. Então, isso tudo, esses trabalhos, essas modificações que a gente vai fazer no banco de dados, é tudo durante a pré-análise. E agora, algumas possibilidades de como a gente pode apresentar os nossos resultados a partir dos bancos de dados que a gente fez a pesquisa. Então, para variáveis qualitativas, o ideal é fazer a distribuição pelas frequências, ou seja, frequência absoluta ou frequência relativa. E para isso a gente pode fazer o uso de tabelas simples, onde cada variável a gente vai colocar a distribuição absoluta e a frequência relativa. Então, aqui no nosso exemplo hipotético, nós tínhamos 3 homens e 7 mulheres. Então, aqui é a minha distribuição absoluta e a frequência a frequência relativa seria esse número
multiplicado por 100. Então, o 3 dividido pelo total de 10 multiplicado por 100 vai me dar uma proporção de homens de 30% nesse meu banco de dados. E uma proporção de 70% de mulheres dentro do meu banco de dados, ok? Então, eu posso fazer a apresentação por meio dessas tabelas simples. Eu posso fazer por meio de gráficos de barras também, uma forma de apresentar os meus resultados de pesquisa. Então, da mesma forma, eu consigo fazer a apresentação dessa variável sexo, ou eu posso fazer também o uso dos gráficos de pizza, né? Onde eu vou também poder fazer a apresentação dos resultados. Aí eu posso colocar aqui para cada categoria uma cor diferente, posso colocar o valor absoluto e o valor relativo, a frequência relativa, a proporção daquela categoria. E eu também posso utilizar as tabelas de contingência quando eu estou fazendo uma relação entre duas variáveis. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou observando a relação entre sexo e função. Então, eu vou utilizar uma tabela de contingência aqui. Então, eu tenho sexo masculino e feminino e as 3 categorias. E aí, eu vou ter o total da linha e o total da coluna. Então, no meu caso aqui, sexo masculino, eu não tinha nenhum enfermeiro. Então, meu N é 0 e meu percentual também é 0. Na função de gerente, eu tinha 2 gerentes do sexo masculino. Então, eu tenho uma proporção de 20% de homens gerentes no meu banco de dados. E de 10% de homens técnicos de enfermagem. Então, do sexo masculino, eu tenho um total de 30%, ou seja, 3 homens dentro aí do meu banco de dados. E em relação ao sexo feminino, eu tenho já uma proporção de 50% de mulheres enfermeiras, ou seja, 5, meu N absoluto. Eu já tenho nenhuma enfermeira gerente, então meu N é 0, minha proporção, minha frequência relativa é 0. E eu tenho uma proporção de 20% de mulheres, meu N igual a 2. Então, o total no meu banco de dados em relação ao sexo feminino é de 70%. Então, eu tenho 30% de homens e 70% de mulher. Já quando eu estou olhando pela função, eu percebo que eu tenho uma proporção maior de enfermeiros, com 50%, uma proporção de 20% de gerentes e uma proporção de 30% de técnicos de enfermagem, ok? Então, eu posso apresentar essa relação entre essas variáveis a partir de uma tabela de contingência. Então, eu posso fazer dessa forma também. Então, essas são tipos de apresentações que são mais comuns quando a gente está trabalhando variáveis qualitativas, que são atributos, ok? E também quando a gente está fazendo uma análise que é mais uma análise univariada, onde a gente vai apresentar mesmo só a descrição de cada uma das variáveis. Então, a gente pode utilizar essas formas de apresentar os resultados. E a formatação da apresentação dessas tabelas e gráficos, elas devem geralmente seguir as normativas da ABNT, ok? E também para as variáveis quantitativas, a gente tem a utilização das medidas sínteses, que são as medidas de posição, as medidas de dispersão e as separatrizes, que também são um tipo de medidas de posição. Porém, aqui dentro das medidas de posição, nós temos as medidas de tendência central, que são as médias, a mediana e a moda. E temos também como medidas de posição as separatrizes, que vão dividir os resultados em partes iguais. Se são em 4 partes iguais, denominamos de quartis. Se são em 10 partes iguais, de decis. Se são em 100 partes iguais, de centis, tá ok? Então, para a apresentação dos dados numéricos, quantitativos, nós geralmente vamos utilizar essas medidas sínteses. Então, a vantagem das medidas de síntese é a sua objetividade. Para a maioria delas, há um valor possível para um conjunto de dados específicos, o que vai tornar a interpretação dos dados, dos resultados, mais direta. Então, as medidas síntese também são chamadas de estatísticas e dividem-se em medidas de posição,
ou medidas de tendência central, são as médias, a mediana e a moda, e as medidas de dispersão, que obtêm a mensuração da disposição dos dados no conjunto de variabilidade. Ou seja, as medidas de dispersão vão ver se os dados estão concentrados em torno de um valor ou se eles estão distribuídos em torno desse valor. As mais importantes medidas de dispersão são o intervalo, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. E as separatrizes são as medidas que vão dividir o conjunto em um certo número de partes iguais. Como eu já disse, partis em 4 partes, decis em 10 partes e centis em 100 partes. Eu não vou adentrar na explicação de cada uma dessas medidas sínteses, porque não é o foco da nossa aula. Isso aqui vocês veem em bioestatística e cada um precisa observar qual que vai ser o seu conjunto de dados e, se tiver a necessidade, adentra aí em relação a cada uma dessas medidas sínteses. Mas eu quero que vocês saibam que, para análise de dados quantitativos, a gente vai utilizar essas medidas de síntese para poder apresentar os resultados os resultados da nossa pesquisa. Então, utiliza-se muito a média e a mediana, a depender aí do tipo de dados que você tem. Utilizamos muito para medida de dispersão, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, se for do interesse de vocês, eu sugiro que vocês deem uma aprofundada aí nesses tipos de medida síntese para análise dos dados quantitativos de vocês. E, por fim, para a gente poder sair da parte descritiva, então, até então, tudo isso que eu trouxe para vocês trata-se de análises descritivas, onde a gente vai ter a frequência relativa, a frequência absoluta, as medidas síntese, são todas análises descritivas. E para a gente poder dar um passo à frente e ir para análises estatísticas, a gente precisa levar em consideração algumas características da nossa amostra, ou seja, do nosso conjunto de dados, para poder fazer a escolha do teste estatístico para a nossa pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar trata-se da distribuição dos dados, ou seja, nós temos que ver se o nosso conjunto de dados, se a nossa variável dependente, a nossa variável desfecho, qual que vai ser a distribuição de dados dessa variável. Existem 2 tipos básicos de distribuição de dados: a normal, paramétrica, ou a anormal, não paramétrica, também conhecida como distribuição livre. A distribuição normal, ou também conhecida como distribuição gaussiana, apresenta uma forma semelhante a uma curva de sino, quando os dados contínuos estão dispostos em uma curva de distribuição. Então, mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês. A gente só vê a distribuição de dados na variável dependente se ela for do tipo quantitativa, ou seja, uma variável contínua ou discreta. Se a nossa variável dependente for uma variável qualitativa, ela já é uma variável não paramétrica, tá? Então, a gente precisa saber desses pequenos detalhes para a gente poder ter condições de escolher qual vai ser o tipo de teste estatístico que a gente vai utilizar. Então, lembrando, minha variável dependente, minha variável desfecho, ela é quantitativa? Beleza. Se ela é quantitativa, então o próximo passo que eu tenho que ver é se a distribuição dela é normal ou não, se ela é paramétrica ou não paramétrica. Se ela é paramétrica, a minha distribuição vai ter que apresentar essa forma de sino, ou seja, é uma distribuição normal. Os dados, as respostas estão muito perto do ponto médio. Então, eu vou ter esse tipo de gráfico quando eu vou analisar a distribuição dos dados. Se os meus dados são anormais ou não paramétricos, eu vou ter uma distribuição que vai estar fora dessa linha aqui. Veem que a gente tem um deslocamento para a esquerda e esses dados estão muito fora dessa linha média aqui dos meus dados, de como deveriam comportar os meus dados. Então, eu vejo que aqui eu tenho uma distribuição não paramétrica.
E para eu ter certeza de que o meu conjunto de dados ele é paramétrico ou não paramétrico, eu posso utilizar alguns testes estatísticos que vão me dizer isso. Então, existe o teste Shapiro-Wilk, que é utilizado para amostras pequenas, ou seja, amostras com menos de 100, ou o teste Kolmogorov-Smirnov. Então, eu utilizo esses dois testes para saber se o meu conjunto de dados ele é paramétrico ou não paramétrico. Se o meu teste Shapiro-Wilk der significativo, significa que o meu conjunto de dados é não paramétrico. Se o meu teste Shapiro-Wilk não der significativo, então quero dizer que os meus dados são paramétricos, ok? Então, eu preciso, após a pré-análise do meu banco de dados, após a definição dos níveis de manipulação, eu preciso observar, então, a distribuição dos meus dados da variável resposta. A depender do tipo de distribuição, eu vou ter que escolher entre um ou outro tipo de teste estatístico, ok? Isso quando a minha variável dependente, minha variável resposta, ela é quantitativa. Se a minha variável resposta for qualitativa, automaticamente ela já é uma variável não paramétrica, ok? Porque não é um número, então não tem como eu tirar parâmetros de uma variável que não é numérica, ok? Então, esse é o primeiro passo da escolha do teste estatístico. Depois que eu observei a distribuição das amostras, eu preciso observar se as minhas amostras elas são pareadas ou não pareadas. Ou seja, se há mais de uma observação numa mesma amostra ou se as observações são em amostras distintas. Então, por exemplo, num estudo de caso controle, eu posso utilizar amostras pareadas. Uma amostra do caso e 2, 3 amostras do controle. Então, aqui eu vou ter uma amostra pareada. Ou então, um estudo de antes e depois. Por exemplo, se eu estou estudando obesidade, e aí eu implemento uma intervenção para emagrecimento. Então, eu coleto os dados de peso antes e depois da intervenção eu coleto nesses mesmos indivíduos o dado de peso. Então, eu tenho duas amostras, só que são do mesmo grupo. Então, são amostras pareadas, ou seja, são diferentes medidas no mesmo grupo ou grupos que estão pareados. Então, eu preciso saber se minha pesquisa vai ser com amostras pareadas ou com amostras não pareadas, com grupos diferentes. Ou seja, eu coletei dados de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em grupos diferentes. Ou seja, eu fiz um grupo de alunos, um grupo de professores. Então, esses dois grupos são grupos diferentes, mas a medida foi tirada na mesma época. Então, eu tenho aqui grupos não pareados. Então, eu preciso dizer, né, para poder escolher o teste estatístico, se as minhas variáveis dependentes, se o que eu estou avaliando são grupos não pareados ou grupos pareados, ok? Esse é o segundo passo para a gente poder escolher o teste estatístico. Então, aí a gente tem aqui um gráfico que nos ajuda a escolher os principais testes estatísticos. Então, a gente, como eu já disse, a primeira coisa que nós vamos fazer, qual é a distribuição dos meus dados? Então, se eu tenho aqui variável independente, qualitativa ou quantitativa. Então, eu preciso saber se a minha variável, se a minha distribuição ela é normal ou não, se ela é paramétrica ou não. Então, para isso, eu vou aplicar o teste Shapiro-Wilk ou o teste Kolmogorov-Smirnov. E aí, se o meu teste for significativo, significa que eu tenho um conjunto de dados não paramétricos. Se não for significativo, quer dizer que o meu conjunto de dados é paramétrico. E aí, eu sigo para o próximo passo. Agora, se a minha variável independente, se a minha variável dependente, ela for qualitativa, eu já vou direto para o teste aqui quadrado ou para o teste exato de Fisher, que é o teste de associação para variáveis qualitativas. Então, aí eu nem preciso fazer aqui o Kolmogorov-Smirnov, porque eu já estou falando que são dados qualitativos. Então, eu vou realizar
aqui o teste Q-quadrado ou teste exato de Fisher. Eu uso o exato de Fisher, ele é o similar ao Q-quadrado, mas ele é utilizado quando a gente tem um número inferior a 5 em cada uma das informações, tá? Então, esses são os testes estatísticos quando a gente tem variáveis qualitativas. Agora, se eu tenho variáveis resposta quantitativa e qualitativa, eu vejo se ela tem distribuição normal ou não e vou para o segundo passo. Eu quero ver se tem ou não uma relação entre as minhas variáveis. Então, se a minha variável independente for nominal ou ordinal e a minha variável dependente for quantitativa, ou seja, a minha variável resposta é quantitativa, então eu primeiro observo, são categorias independentes ou são categorias ligadas? Ou seja, são categorias não pareadas ou são categorias pareadas, lembra? Então, se são categorias não pareadas ou independentes, então eu vejo se ela tem distribuição normal. Se tem distribuição normal, o teste que eu vou utilizar, se eu fizer uma análise bivariada, vai ser o teste T. Se eu for utilizar uma análise com mais de duas categorias da variável independente, eu vou usar uma análise de variância unifatorial. Agora, se eu vou fazer uma análise multivariada com mais de uma variável independente, então eu utilizo aqui a ANOVA multifatorial, ok? Agora, se a minha distribuição for não paramétrica, ou seja, anormal, então, para duas categorias, uma análise bivariada, eu vou utilizar o Mann-Whitney. Se eu tenho 3 categorias, eu vou utilizar o Kruskal-Wallis. Agora, se eu tenho mais de 3 categorias, eu utilizo o GLM ou o GLM ao quadrado, que são os estudos de modelos lineares generalizados, ok? Então, isso aqui vai me possibilitar a escolher qual que é o teste estatístico mais adequado. Agora, se eu tenho análises que são pareadas, ou seja, que são juntas, né? Se ela tem distribuição normal, ou seja, se é dados paramétricos, eu vou utilizar o teste T pareado para duas categorias. Para mais de duas categorias, eu utilizo a ANOVA de medidas repetidas e acima de várias categorias, eu vou utilizar os GLMs também. Se eu tenho uma distribuição não paramétrica, eu vou utilizar para duas categorias o Wilcoxon, para mais de duas categorias o Friedman. E se forem várias categorias, o GLM. Então, aqui eu estou utilizando testes estatísticos para verificar diferença entre as categorias. Então, como se tratam de dados quantitativos, eu estou vendo diferenças de médias ou de medianas, ok? Entre os diferentes grupos. Agora, se eu estou observando uma correlação, se há associação entre as variáveis, né? Se há uma relação entre essas variáveis, aí eu tenho que observar se essa minha relação que eu estou observando, ela é de causalidade ou com causalidade ou sem causalidade. Lembra lá dos critérios de causalidade de Hill, que a gente conversou lá na aula de pesquisa quantitativa? Então, lembram-se que a principal critério que precisa ser considerado é a temporalidade, ou seja, então a gente tem que ver esse critério de temporalidade, fora os outros critérios que a gente conversou na aula anterior. Então aí a gente vai dividir a nossa avaliação entre possíveis relação de causalidade, sem relação de causalidade e com relação de causalidade. Então, se na minha análise, né, na minha pergunta de pesquisa, eu não consigo verificar causalidade, por exemplo, eu estou usando um estudo transversal, no estudo transversal eu não consigo verificar causalidade, porque eu estou fazendo um retrato daquele momento, eu não tenho como definir o que veio antes ou depois, se foi o desfecho ou se foi a exposição. Então, aqui, se não tem causalidade, se a minha amostra tem distribuição normal, então,
para dados paramétricos, que são aqueles que têm distribuição normal, eu vou utilizar a correlação de Pearson para uma variável dependente. Se eu tenho mais de uma variável dependente, mais de uma variável resposta, eu posso utilizar a correlação parcial múltipla. Já se a minha distribuição é não paramétrica, ou seja, não é normal, eu vou utilizar o teste de correlação de Spearman para uma variável dependente. Para mais de uma variável dependente, eu utilizo a correlação de Kendall, ok? Para, por exemplo, estudos transversais, onde a gente não consegue inferir causalidade, ok? Agora, se eu estou fazendo um estudo experimental, por exemplo, e eu consigo inferir causalidade, se a minha distribuição, se os meus dados, o meu banco de dados lá da minha variável desfecho, ela tem uma distribuição normal, eu posso utilizar a regressão linear simples, por exemplo. Ou, para uma variável dependente. Se eu tenho mais de uma variável dependente, eu posso utilizar a regressão múltipla. E se eu tenho uma distribuição não paramétrica, ou seja, uma distribuição que não é normal, eu vou utilizar uma regressão não paramétrica. Aí eu posso utilizar uma regressão logística. Aí tem várias outras famílias de regressões que a gente pode utilizar para variáveis que têm uma distribuição não paramétrica, ok? Então, aqui é uma simplificação do que a gente precisa saber para poder escolher o teste estatístico que a gente vai utilizar. Então, lembrando, a gente precisa saber qual que é o tipo de pesquisa que a gente está avaliando, se é transversal, se é longitudinal, se é um experimento, se é uma intervenção, né? A gente tem que observar qual que é o tipo de dados que a gente está gerando, se são dados qualitativos, se são dados quantitativos. A gente tem que observar qual que é o nível de mensuração, como que a gente está classificando aqueles dados, se são variáveis de resposta, se são variáveis de exposição, ou variáveis dependentes ou independentes. A gente tem que observar se os nossos grupos, eles estão pareados ou não pareados. Então, isso também, se a gente está querendo comparar grupos diferentes, a gente precisa observar se esses grupos são pareados ou não pareados. E se a gente está querendo ver a associação entre as variáveis, a gente tem que verificar essa questão da causalidade ou não. E aí a gente vai definir, de acordo com o tipo de distribuição, se vai ser uma correlação ou uma regressão, por exemplo, a depender aí do número de variáveis independentes que você está observando, ok? Então, aqui são os critérios que precisam ser observados. Aqui é no nível de análise bivariada, ou seja, uma variável de exposição com uma variável desfecho. Então, é uma análise bivariada, ou então uma análise multivariada, onde eu vou ter várias variáveis desfecho com várias variáveis de exposição, e aí a gente vai fazer essas análises multivariadas, ok? Então, essas são as principais características que vocês devem compreender para fazer as análises de dados de vocês. Óbvio que é um conteúdo muito extenso, aqui é só para dar um panorama para vocês de como realizar. Acredito que muitos nesse início a gente fica apenas na avaliação, na análise descritiva mesmo, né, trazendo só a distribuição das frequências e as medidas sínteses como média e desvio padrão, que são as mais utilizadas. Mas se vocês quiserem avançar para análises estatísticas, a depender aí do tipo de pesquisa que você está fazendo, a gente pode realizar essas análises e escolher da melhor forma o teste estatístico mais indicado aí para o seu conjunto de dados e para o tipo de pesquisa que você está realizando. Como atividade avaliativa, vocês vão fazer da mesma forma como foi na unidade 2. Nesse momento, vocês vão fazer uma avaliação crítica dos aspectos metodológicos de um artigo científico da abordagem quantitativa a partir de um roteiro sistematizado que vai ser disponibilizado para vocês no AVA. Então, vocês podem escolher um dos artigos científicos que já estão disponíveis lá na aula sobre os tipos de pesquisa quantitativa. Então, nessa aula eu já deixei para vocês vários tipos de artigos
quantitativos sobre cada um dos tipos de pesquisa quantitativas, né? Transversal, transversal, caso controle, coorte, de estudos experimentais, estudos de séries históricas. Então, vocês vão escolher um tipo de estudo desse e vão fazer essa análise, essa avaliação crítica a partir do roteiro que vai ser deixado para vocês lá no AVA, tá? Essa atividade tem o valor de 1 na sua pontuação e vocês podem fazer a entrega até o dia 26 de novembro via AVA. Essas são as referências utilizadas. Vou deixar para vocês essas referências como leitura complementar para vocês. Vou também disponibilizar vários vídeos lá no AVA, falando sobre cada um desses testes estatísticos para vocês aprofundarem cada um deles. Em relação às análises dos dados quantitativos, eram essas as principais considerações que eu tinha a fazer e espero que vocês, a partir do momento que forem desenvolver as pesquisas de vocês, consigam utilizar esse conhecimento e aprofundar aí nas análises para a construção de pesquisas e resultados que sejam interessantes para nossa área científica, para a área da enfermagem, ok? Um grande abraço a todos e até mais.